E agora a gente fala sobre a CPI que investiga as invasões do MST. Nesta semana, os parlamentares aprovaram a convocação de dois dos principais líderes sem terra do país, José Rainha, da Frente Nacional de Luta, e João Pedro Stedley, do MST. E a oposição também quer ouvir o ex-chefe do GSI de Lula, Gonçalves Dias. Então, para entender quais serão os próximos passos da investigação, a gente conversa a partir de agora com o presidente da CPI do MST, o deputado Tenente Coronel Zucco, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Nós estamos agora já completando praticamente um mês de CPI, uma CPI que já está dando resultado. Basta ver que aquela escalada de invasões praticamente nesse período está parada, né? Ou seja, vocês estão vendo que há sim uma ação política em torno disso. Inclusive o próprio presidente veio a público dizer que não deveríamos mais ter as invasões, mas uma hora depois, no Twitter do movimento, eles disseram que iam continuar tendo essas invasões de terra. Nós estamos colhendo denúncias, temos requerimentos para convites, convocações, quebras de sigilo, já estamos alicerçando, né, a base da CPI, temos em paralelo trabalhado alguns projetos de lei que estão, né, linkados a essa segurança no campo, inclusive buscando um diálogo. Estamos vendo um movimento político por parte do governo. Eu acredito que nesse um mês nunca a Frente Parlamentar da Agropecuária recebeu tanta visita, seja do ministro da MDA ou ministro da Agricultura ou outros ministros. Então essa CPI realmente está mostrando a importância da pauta. Nós temos crimes cometidos no campo, não só o esbulho possessório, não só a incitação ao crime, não só crimes ambientais, mas nós precisamos dar um basta. E agora, com um mês, já temos um horizonte, estamos trabalhando, temos mais, no período previsto, 3 meses, podendo prorrogar, e acredito que a gente vai ter realmente um resultado muito efetivo e positivo desta CPI. Agora, deputado, como estão os entendimentos para a votação desses requerimentos que pretendem convocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas também o ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias? Por qual razão convocá-los e o que eles precisam explicar? Daniel, Zé Maria, nós estamos ainda recebendo algumas informações. Eu até peço, não vou poder passar todos os detalhes, até porque nós temos uma relatoria e uma mesa trabalhando nesse sentido. Mas temos aí claras evidências, né, de que havia a importância da ABIN, que deveria ter, né, alguns dados sobre essas invasões, sobre essa escalada de invasões. Nós temos também algumas denúncias relacionadas não só ao governo da Bahia, mas que envolve também essa pasta do ministro Rui Costa. Então, como eu disse, nós estamos trabalhando, estamos coletando denúncias, tem quebra de sigilo, alguns pedidos de informação que estão chegando. Nós não temos a pretensão de sair convidando ou convocando ninguém, sem ter todo um trabalho de base a ser realizado, tanto com o Stedley como o Rainha. Nós já botamos requerimentos, mas o prazo cabe à presidência achar realmente o momento onde as perguntas, onde os esclarecimentos deverão ser trazidos, mas como eu disse e garanto, nós já estamos tendo um resultado muito efetivo. Nós temos hoje inúmeras denúncias de insegurança jurídica, temos casos de reintegração de posse que já estão demorando anos e vamos atrás também dessas informações. Temos algumas diligências já mais ou menos mapeadas para serem feitas ainda no mês de julho, agosto e setembro. Enfim, é uma CPI que está trazendo resultado, estamos tendo o feedback do campo, do agronegócio. Como eu disse, essas invasões praticamente estão paradas no momento da CPI, nós vamos cobrar isso do governo para que permaneça assim,
e que, se a pauta da reforma agrária é o motivo, que eles realmente tenham condições de fazer um assentamento adequado, dando infraestrutura, água, luz, treinamento, enfim, e não uma narrativa que, pelo menos por enquanto, nós estamos vendo que majoritariamente é ideológica. Presidente da CPI das invasões de terra, deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. E agora sim a pergunta de José Maria Trindade, diretamente de Brasília, capital federal. Com você, Zé. Perfeito, presidente. Olha, devo dizer que eu acompanhei outras CPIs sobre esse assunto, né? Mas essa tem um apoio muito maior e é visível. Eu tenho informações, presidente, de que os senhores já têm na CPI, pelo menos alguns deputados me mostraram ali, o caminho do dinheiro, ou seja, quem financia o MST. Essas informações já estão à disposição, presidente? Zé Maria, nós estamos mapeando, como eu te disse, já está chegando dados substanciais, não só de onde vem, mas alguns movimentos, alguns órgãos, algumas cooperativas, alguns cenários que vão ser esclarecidos. Nós precisamos de algumas confirmações, de documentos que estão por vir. Como eu disse, nós vamos sim mostrar que não é um movimento, ou pelo menos majoritariamente, que busca uma reforma agrária. Nós tivemos condições de ver uma diligência onde vários barracos, inclusive inabitados, não tinham produção nenhuma. Pelo contrário, no local onde se tinha implementos agrícolas, onde se poderia ensinar aquelas pessoas que têm sonho de querer produzir, de querer ter sua produção, né, rural, estava sendo locado ali banners e locais de uma ideologia. É muito importante nós continuarmos esse trabalho. Como tu bem comentou, estamos mapeando sim da onde vêm esses recursos e eu espero que durante a CPI e principalmente na relatoria nós possamos entregar um resultado efetivo para que não tenhamos mais essas invasões, esses crimes e ao mesmo tempo ajudar a reforma agrária e ajudar a segurança e paz no campo. Perfeito. Presidente, peço licença também para convidar o Marcelo Suano, analista aqui da Jovem Pan, para formular uma questão para o senhor. Por favor, Suano, sua vez. Boa noite, deputado. Para mim é uma grande honra poder falar com o senhor. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo junto com o Ricardo Salles, que está sendo maravilhoso para esclarecer fatos para a sociedade brasileira. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito direta. Sua Excelência, o general Gonçalves Dias, e Sua Excelência, o ministro Rui Costa, eles têm uma atividade sobre a qual se pode, de alguma maneira, buscar ou tentar identificar se eles tiveram conhecimento ou se eles têm algum vínculo de alguma natureza, e não interessa, nesse caso aqui, o 8 de janeiro, mas ao MST, que é o que está sob a sua alçada. Se, porventura, se identificar que Sua Excelência, o general Gonçalves Dias, teve conhecimento de ações criminosas, ou fez de conta que não viu, ou de alguma maneira ele participou, prevaricou, quais crimes podem ser imputados ao general Gonçalves Dias e quais punições poderão ser dadas na esfera civil, bem como na esfera militar? Porque, queira ou não queira, como o militar o senhor bem sabe, há um rigor muito grande com relação ao faltar a verdade e ao comportamento que seja de acordo com a honra da tropa, a honra da força. Quais punições podem ser exigidas para eles em decorrência de, se porventura se comprovar ligação ou conhecimento e omissão dolosa por parte de Sua Excelência o General? Olha, Sônia, eu quero te dar boa noite, te agradeço também, te acompanho, tenho um grande respeito ao teu trabalho. E as tuas palavras, basicamente, elas são a resposta que eu teria que formular. Nós não temos ainda exatamente o quadro, né, de como foi neste período que ele ficou à frente do GSI e estava a BIM, a sua subordinação, bem como o ministro Rui Costa. Temos uma linha de investigação. Eu, infelizmente, vou ter que agora silenciar para que a gente não atrapalhe nenhum tipo de estratégia, mas eu posso garantir que nós estamos mapeando sim, já existe requerimento para convocação ou convite desses ministros. Eu estou em contato com o deputado Ricardo Salles,
e outros parlamentares que estão trazendo demais informações sobre esse quadro, e aí entra desde omissão, conivência ou até algo que pode ser pior. Vamos esperar agora a gente realmente ter as informações que estamos aguardando para iniciar e solicitar esse convite ou, se necessário, essa convocação, e a partir dessa investigação a gente vai chegar a um resultado que pode ser, sim, não só a conivência, como também cometimento de crimes. Deputado, eu tenho uma questão que não envolve a CPI das invasões de terra, por isso eu peço para o Zé Maria formular uma questão e depois eu faço esse outro questionamento. Por favor, Zé. Sim, presidente, o que o senhor acha que há de diferente entre esta CPI e as outras que aconteceram? Eu me lembro, acompanhei uma em que o Abelardo Lupion, que é o pai do Pedro Lupion, presidente da FPA, a Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária, né? Ele pegou o relatório do relator da CPI e fez um novo trabalho e foi aprovado, né? Quer dizer, foi uma reviravolta na CPI. O que há de diferente, presidente, entre essa CPI de agora, que o senhor preside, e as outras? Zé Maria, começa pela base de apoio. Nós temos mais de 300 deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária que estão querendo um resultado efetivo desta CPI. Temos em torno de 40 senadores. Nós já tivemos o próprio posicionamento, né, do presidente da República, dizendo que não era o caso termos qualquer tipo de invasão, já que ele mesmo nomeia alguns quadros, inclusive com integrantes do MST no INCRA. Então, é inadmissível que nós não tenhamos um resultado. Nós precisamos mostrar que nós não estamos querendo criminalizar movimento nenhum. O movimento por si só se criminaliza. Poderia citar vários crimes que são cometidos, desde incitação criminosa, crimes ambientais, esbulho possessório, corrupção de menores. Nós temos inúmeros quadros, inclusive de cárcere privado, dano ao patrimônio público. Eu poderia elencar inúmeros problemas e crimes que estão envoltos com essas invasões. Nós podemos fazer uma reforma agrária de forma correta, não só largando famílias no campo sem nenhum tipo de infraestrutura. Por que não se entrega a titulação? Por que no último governo, no governo Bolsonaro, foram mais de 400 mil títulos? Qual é o motivo de não se entregar título? Qual é o motivo de não se colocar realmente, efetivamente, um treinamento e uma ajuda para esses assentamentos? Nós escutamos o governador Caiado em uma dos convites que fizemos à CPI, e ele disse que são mais de 400 assentamentos com uma média de recursos que não passa de R$500, com pessoas análogas à escravidão. Isso é reforma agrária? É esse o tipo de movimento que quer proporcionar para famílias produzirem e terem dignidade? Não é isso que a gente acredita. Nós devemos valorizar o pequeno, o médio e o grande produtor. Precisamos efetivamente ajudar essas pessoas que têm o sonho de produzir, mas não colocar ideologias políticas, eleitorais em torno de um movimento. Vamos trabalhar com muito afinco. Como eu disse, estamos no início ainda desta CPI, apenas fechando o primeiro mês. Temos mais, no mínimo, 3 meses, podendo prorrogar, e eu espero que o Congresso dê um resultado efetivo para a sociedade. Deputado, ganhamos um tempinho extra da direção, então eu consigo fazer mais uma questão relacionada à CPI sobre as convocações dos líderes do Movimento Sem Terra. Até trouxe a informação na abertura, José Rainha e também João Pedro Stedley, do MST. Já há algum tipo de sinalização quando serão esses depoimentos, essas sessões? E o que lhe parece fundamental de questionar essas duas lideranças? Conexões com o governo federal, financiamento, como bem destacou José Maria, quais outros itens precisam estar na lista de perguntas para esses dois líderes de movimentos? Daniel, começo te comentando como pode um dito líder, como o Stedley, vir a público e incitar crimes, comentar que vai continuar invadindo propriedades.
que para eles chamam de ocupação. Isso é uma pergunta a ser feita claramente. Nós temos um caso efetivo, que até por liminar agora está solto, o Rainha, que tem envolvimento com extorsão, inclusive, e outras denúncias correlatas. Então são pessoas que se dizem líderes do MST ou de um braço do MST, de movimentos de luta pela terra, que devem ser escutados. Devemos perguntar pontualmente algumas questões que estão chegando para a CPI, como também, de forma genérica, o que eles esperam desses movimentos que há décadas não trazem nenhum resultado efetivo, nenhum resultado que realmente traga um posicionamento para a reforma agrária. Já tiveram oportunidade, inclusive em outros mandatos da esquerda, e não trouxeram essa efetiva reforma agrária. Os maiores números de invasão estão no governo Lula e Dilma. Diminuiu com Temer e quase terminou com o presidente Bolsonaro. Por quê? Qual é a explicação? Que mesmo tendo o INCRA sob a gestão do governo Lula, eles continuam com essa escalada de invasões, de crimes que estão sendo cometidos. Se a pauta é reforma agrária, que ela seja feita de forma regular, que os assentamentos sejam feitos de forma organizada, que a titulação seja efetiva e que também se entregue as condições mínimas para essas famílias terem como produzir. Nós tivemos relatos de ex-integrantes do MST que estavam ali coagidos, que estavam ali obrigados praticamente, que seguiam certos rituais constantes para que fossem feitos não só apoiamentos políticos, como também ideologias marxistas. Então nós precisamos esclarecer isso para a sociedade, ajudar essas famílias que querem efetivamente uma reforma agrária e sim identificar financiadores, lideranças que estão incentivando incitações ao crime, para que a gente possa trazer paz no campo. Hoje não é o que está acontecendo. CPI do MST ou das invasões de terra em destaque aqui no Jornal Jovem Pan. Marcelo Suano, mais uma questão, por favor. Seu microfone, Suano. Desculpa, eu gostaria de fazer uma pergunta agora fora da CPI do MST. Deputado, o senhor é muito vinculado à questão da educação militar. O senhor é um defensor das escolas cívico-militares. Eu gostaria de saber como que o senhor vai dar continuidade neste Congresso para algo que tem se tornado uma espécie de foco contrário por parte deste governo, seja por questões ideológicas, seja por questões de tentar retirar uma possibilidade de uma educação de alto nível que nós encontramos nas escolas cívico-militares e que, de certa forma, traria também uma solução para uma desordem que nós encontramos na educação fundamental no país. Qual vai ser, se o senhor já tem um planejamento para dar continuidade e ser aquele elemento de resistência para que isso não morra? Suano, mais uma vez ali, retrato aí a minha admiração pelo teu trabalho e pelas tuas perguntas, porque essa é uma das preocupações que eu tenho com as várias crianças que são envolvidas, inclusive pelos movimentos sem terras, que deixam muitas vezes de estudar, como nós evidenciamos crianças nessas invasões, e que a gente fica preocupada com a saúde dessas crianças, com a educação dessas crianças. E sobre a escola cívico-militar, eu sou autor de uma lei estadual, e aqui no Rio Grande do Sul tem o apoio do governo do estado, temos mais de 70 escolas, disciplina, respeito aos professores. Nós realmente trabalhamos não só com a meritocracia, mas mostrando que as crianças têm seus direitos, mas também seus deveres. E eu vou aqui de forma muito clara falar que o ministro Camilo Santana mentiu quando foi na Comissão de Educação. O senhor ministro da Educação mentiu para a Câmara Federal, pois disse que iria manter o programa das escolas cívico-militares existentes, que poderia até não ampliar. Convidei o mesmo, falei para ele, fiz um convite formal para que visitasse uma escola cívico-militar, para que tirasse a ideologia, que esse modelo mais democrático impossível, pois fazemos audiência pública, fazemos votação, temos a participação dos pais, temos a participação da direção,
e todas as escolas que nós tivemos a possibilidade de implantar tiveram o IDEB melhorado, menores índices de violência, seja patrimonial, física. Temos a comunidade escolar, incluindo os próprios pais e alunos felizes com o resultado. Nós temos casos nunca vistos de crianças em colégios cívico-militares públicos que passaram em universidades federais, mas na ideologia da esquerda não se pode pensar diferente. Eles impuseram, e a informação que eu tenho é que agora o MEC pretende sim terminar com o programa. Nós vamos acionar, inclusive, judicialmente, vamos ao TCU, porque houve um acordo entre estados e a federação para repasse de recursos, para treinamentos de militares, e não pode simplesmente querer terminar um programa sem ao menos escutar os principais atores, que são os pais das crianças. Nós queremos, não só no estado do Rio Grande do Sul, permanecer, mas também que essas mais de 200 escolas que foram implantadas tenham o respeito mantido e, consequentemente, o programa é vigente. Se não quer ampliar, pelo menos que ele debata nas já existentes. Agora, deputado, só para encerrar, o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana, na quarta-feira, se não me engano, o senhor estava ao lado dele quando ele concedeu aquela entrevista após a reunião no Senado Federal. O senhor acredita que ele seguirá atuante, continuará sendo o grande nome da direita, mesmo que o TSE o torne inelegível? Daniel, ele estava até ontem aqui em Porto Alegre, nós estivemos 2 dias juntos. O presidente realmente ele está muito motivado a fortalecer a direita conservadora, liberal. Ele está empenhado a entrar nas candidaturas a vereanças e a prefeituras. Não tenho dúvida nenhuma de que ele vai atuar muito nessas eleições de 2024. Nós estamos também convictos de que será feita a justiça e ele não se torne inelegível. Nós precisamos realmente dar uma resposta para a sociedade. Tivemos casos semelhantes com outros governantes e que não tiveram a sua inelegibilidade mantida. Não podemos, por uma reunião com embaixadores, ter esse tipo de resultado. Então, acredito sim que ele vai permanecer elegível, que ele vai entrar com muito afinco nas eleições de 2024, nas principais capitais e demais cidades, aí para formar uma base muito forte na direita, logicamente também, estrategicamente visando 2026. Políticas para o Brasil, também as expectativas acerca desse julgamento do TSE, além de muitas informações sobre a CPI das invasões de terra, ou CPI do MST, em destaque nessa entrevista com o deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que é o presidente do colegiado, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu quero parabenizar, Daniel, eu só peço 30 segundos, a Jovem Pan. Nós precisamos realmente valorizar a imprensa que traz informação. A CPI está sendo alvo de muita instrumentalização da imprensa para trazer fake news, dados que acabam indo para o lado judicial. E a Jovem Pan, e aí veio também um abraço ao Zé Maria, sempre trazendo as informações necessárias. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço ao Suano e a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Boa noite.